Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, ótima quarta para quem está com a gente. É a investigação de pelo menos uma suspeita de que teria havido a tentativa desse negócio, de compras sem licitação. E essas mensagens também trazem à tona, incluem mais uma vez um novo personagem nessas investigações, que é o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, o Marco Antônio Ribeiro, conhecido como Marcola. Pelas mensagens que a Polícia Federal conseguiu no celular de Roberta Luxinger, o Marco Aurélio, conhecido como Marcola, teria também ajudado nesse esforço dela como lobista para tentar contratos junto ao Ministério da Saúde. Também por meio das mensagens, a Polícia Federal encontrou referências de que Luxinger teria comprado joias de diamantes para o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, que somam um total de R$ 9.200. Antes do envolvimento do chefe de gabinete do presidente Lula, a gente já tinha tido aqueles indícios, aquelas investigações envolvendo um dos filhos do presidente Lula, o filho mais velho, Fábio Luiz Lula da Silva. Essa investigação começou a envolver Fábio Luiz quando a Polícia Federal identificou uma viagem que ele teria feito a Portugal com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que é apontado como um dos maiores operadores das fraudes envolvendo as aposentadorias e pensões da Previdência Social. Essa viagem teria sido custeada pelo careca do INSS. Sobre essa viagem especificamente, o filho do presidente Lula alega que os dois tinham negócios envolvendo produtos medicinais à base de cannabis, tanto o Lulinha quanto o careca do INSS, por isso eles teriam feito essa viagem juntos para prospectar clientes. Mais recentemente também, a gente já tinha citado o chefe de gabinete, o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, Marcola, naquelas transferências que Roberta Luxinger tinha feito para ele, que somam R$220 mil, sobre esses valores e também sobre as joias, que somam R$9.200. O ex-assessor do presidente, o ex-chefe de gabinete, afirma que se tratou de um empréstimo pessoal, que ele pagou todos os valores de volta para a empresária Roberta Luxinger e que não houve nenhum tipo de contrapartida dele dentro do governo para esses repasses. Isso tudo, Elisa, já é parte de inquéritos, São 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal investigando o filho mais velho do presidente Lula. Entre esses inquéritos há, por exemplo, a investigação para saber se ele teria atuado para beneficiar um empresário do setor de tecnologia com um contrato com a Dataprev, que é uma empresa de tecnologia ligada à Previdência Social. Essa empresa tem contratos com o governo que somam mais de R$55 milhões. E também há essa suspeita, então, essa investigação nesses inquéritos sobre os crimes de tráfico de influência e corrupção. São os crimes que são investigados nesses 3 inquéritos envolvendo o Lulinha. E agora a gente tem, então, um dos inquéritos envolvendo o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, o Marco Antônio Ribeiro. Elisa, isso tudo por meio de mensagens que foram confiscadas no celular de Roberta Luxinger quando ela começou a ser investigada nas fraudes do INSS. E a partir daí a Polícia Federal chegou ao Antônio Carlos Camilo Antunes, ao filho mais velho do presidente, também ao ex-chefe de gabinete dele. Elisa. Pedro Moreira, trazendo para a gente a explicação que envolve várias questões, Primeiro, você ter algo sem licitação. E segundo, não exatamente colocando em ordem de importância, mas você também ter uma relação que pode ter sido, e muito obrigada, viu, Pedro Moreira, que pode ter sido inadequada quando a gente se refere a agentes públicos e também com pessoas que não são agentes públicas, mas que são filhos de alguém que é um agente público, no caso, um filho de um presidente da República. Aí tem a questão da joia no meio disso tudo, o conflito de interesse e até a questão de um medicamento que, é até interessante falar disso, o medicamento que trata de a base de cannabis, que tem um poder na sociedade que é um fenômeno, fibromialgia, dores crônicas, crianças que têm epilepsia, transtornos de ansiedade, casos de depressão. Eu estou citando isso para não misturar o negócio. A notícia diz respeito a medicamento à base de cannabis, mas o problema não é isso. Vamos deixar bem de lado aqui a questão do medicamento, que é uma revolução para a sociedade e para a gente que sofre de dores. Ponto. O lance é o como. O lance é o caminho que é a suspeita da Polícia Federal em cima de conflitos de interesses, que aí cada um vai ter o direito de defender-se, mas a Polícia Federal trabalha ali com essas hipóteses de conflito de interesse, além de você ser filho do presidente, alguém que era chefe de gabinete, que não tem nada a ver de cuidar de licitação, mas que tinha um contrato com...
Vamos aqui por partes. Clarissa Oliveira aparecendo aqui em tela. Bem-vinda, Clarissa. Bom dia Eli pra Jonas. você. Eli Bom Jonas dia Maia pra Eli. também aqui com a gente. Bom dia, Eli. Nossa dupla aqui já reunida, que vão trazer diferentes apurações e que aos pouquinhos a gente vai aqui colocando também no site da CNN para mostrar para vocês, porque são apurações bem importantes. Começando pela Clarissa Oliveira. Aliás, aqui, ó, até já mostro aqui para vocês algumas coisas, ó. Lulinha frequentava a casa de lobista e a defesa fala, era só uma amizade, não tem nada de mais nisso. Lobista tinha aparente autorização para agir em nome de Lulinha, diz a Polícia Federal. Então, a gente tem diferentes questões aqui para tratar com os nossos telespectadores, porque é confusa a história. A Clarissa vem contar, então, que o filho do presidente da República frequentava uma mansão em uma área nobre, em Brasília, que era alugada pela empresária Roberta Luxinger, ou seja, que traz para a gente essa amostra da relação de proximidade dessa amizade. Vamos lá, então, Clarissa, entender esse teu ponto. Bom dia direito para você, Bom Elisa, dia. para o Eli Jonas, para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Elisa, já circulavam há alguns dias, há algumas semanas, as informações de que Roberta Luxinger mantinha uma casa ali em Brasília, tinha uma funcionária e numa ação trabalhista, essa funcionária teria ali anexado, juntado aos autos, um áudio em que Roberta Luxinger mandava preparar um quarto para o Lulinha ficar hospedado, inclusive seria o quarto das filhas, eu acho, porque ela dizia o quarto das kids no áudio, né? Então já havia ali essa informação circulando de que existia sim um trâmite em que Lulinha ficaria hospedado em uma casa em Brasília, que era mantida por Roberta Luxinger. O que aconteceu? O jornal O Globo trouxe uma reportagem muito detalhada sobre como funcionava essa casa, com base em vários depoimentos de funcionários e ex-funcionários dessa mansão, que, segundo a reportagem, era alugada por Roberta Luxinger e que, ainda segundo o jornal O Globo, ocorriam reuniões ali contemplando tanto a atuação de Lulinha quanto da própria Roberta Luxinger, e que ele ficava lá hospedado com frequência. Então era uma casa, só para acrescentar uma dúvida em cima do que você nos conta, era exatamente a residência dela, fixa e tal, ou na verdade também servia como uma casa que é bem a característica de Brasília, né? De às vezes Segundo fazer a aquele reportagem lobby. do Globo, era uma casa alugada, que servia como base para ela em Brasília, mas onde ela não residia de maneira permanente. O que dizem os advogados de Lulinha? Que sim, é verdade, ele frequentava essa casa em Brasília, de fato. Mas que isso se dava apenas pela relação de amizade que ele mantinha, ele e sua família, com Roberta Luxinger. Fato, Lulinha nunca negou que fosse amigo de Roberta Luxinger. Isso sempre foi dito, tem foto em rede social, eles afirmam, inclusive, que ela seria uma das melhores amigas da mulher de Lulinha, a Renata, né, cujo nome é Renata, e que eles conviviam de maneira muito próxima, a família toda, com Roberta Luxinger. E que, de fato, Lulinha, quando vinha ao Brasil, eventualmente ficava hospedado na casa dela. Uma casa que, segundo a defesa de Lulinha, é sim dela, e por mais que ela não permanecesse o tempo todo lá, era uma residência. Talvez uma segunda residência, mas uma residência. Então, e que essa hospedagem se dava apenas por uma relação pessoal de lazer. E há ali o argumento da parte ainda dos advogados de Lulinha. Eu conversei hoje cedo com o Marco Aurélio Carvalho, ele que está participando ativamente aí da defesa do filho do presidente da República, e ele afirma ainda que Roberta nunca teve nenhum tipo de autorização para falar em nome de Lulinha em qualquer circunstância que seja. Porque você estava apontando agora há pouquinho aquela outra reportagem, né, Elisa, em que diz que a PF afirma que aparentemente, que estava na chamada da nossa home, em que a PF afirma que aparentemente Roberta Luxinger agia em nome de Lulinha junto ao governo federal. Essa informação, segundo os advogados do Lulinha, não procede, né? Essa apuração é uma apuração da Polícia Federal, que há relatos de diálogos e frases da própria Roberta Luxinger em que ela teria declarado a integrantes do governo federal que ela falava em nome de Lulinha, que ela era o Fábio. Né? Então ela fala a frase, eu sou o Fábio. Se quiserem falar com ele, é só falar comigo, essas coisas, né? Exatamente. Então, assim, eles dizem, olha, se ela falou isso, é ela que tem que se explicar.
Ele nunca deu autorização nessa direção. Claro, a gente está trazendo aqui todo o lado da defesa do filho do presidente da República, mas é fato, ele de fato frequentava essa mansão em Brasília e ficou hospedado lá em mais de uma ocasião. O que a defesa nega é que tenha sido uma coisa regular, do tipo, vai 2 vezes por semana, como diz a reportagem do jornal o Globo. Isso eles negam, falam que não tem nada disso. Bom, temos então, e olha só que interessante isso, porque a gente tem, e eu vou de novo, desculpa aí existir ele, Jonas, vou rapidamente tirar você aqui para poder colocar a matéria, porque a gente tem, portanto, a apuração da Clarissa Oliveira, que é justamente essa, Lulinha frequentava a casa de lobista, a defesa fala em relação de amizade, que normal, nada além de uma amizade e tudo mais, não há com que se preocupar em relação a isso. Clarissa Oliveira traz essa apuração. E aí o Eli Jonas traz essa apuração da Polícia Federal, que é justamente a outra, que também está na home do nosso site. Esses nossos analistas, eles sabem das coisas e ficam aqui nos abastecendo de informações. Lobista tinha a aparente autorização para agir em nome de Lulinha. A gente já compreendeu com a apuração da Clarissa que a defesa nega isso aqui. Mas vamos entender o que é isso aqui exatamente? E aí a gente traz novamente Eli Jonas Maia para a conversa. O que a polícia soube, Eli Jonas? Por qual motivo eles têm essa interpretação ou provas, por meio de mensagens, de que Roberta Luxinger se posicionava como, na falta de Lulinha, não se preocupa, pode falar comigo que eu também respondo por ele. Por que isso é atestado pela Polícia Federal? Elisa, ótimo dia para você. Bom dia. Com calma também para a Clarissa, para quem acompanha a gente. Um ponto importante até para a gente analisar aqui e deixar para quem está acompanhando a gente é que a própria Polícia Federal coloca esses apontamentos nesse relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, mas com suposições, como nesse agora de aparente, a palavra entre aspas, aparente entrada, aparente autorização. Por que disso? Esse caso do suposto tráfico de influência desse grupo investigado no governo federal começou com as mensagens encontradas no celular da Roberta Luxinger em um outro caso das fraudes do INSS. E a partir de tudo que foi encontrado, a Polícia Federal se viu ali no meio de tantas informações aparentemente criminosas e enviou ao Supremo Tribunal Federal para abertura de inquérito e aí sim analisar o contexto de todas essas mensagens. Por isso que ela usa essas palavras, aparente, supostamente, até que se tenha a conclusão de uma investigação. No ponto que a gente traz agora, dessa aparente autorização, a Polícia Federal está apontando aí que a Roberta Luxinger usava, pelas mensagens, o nome do filho mais velho do presidente, o Lulinha, para abrir caminhos no governo federal, em alguns ministérios. Uma delas, inclusive, diz o seguinte, uma mensagem que ela fala com um interlocutor que participava de uma prospecção de negócios no governo federal, mais uma também reunião, e diz para a pessoa exatamente isso, abre aspas, eles sabem o que eu sou o Fábio, Fábio em referência ao Fábio Luiz Lula da Silva, que é o filho mais velho do presidente Lula, alvo de 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, justamente por essa suposta ligação para um acordo entre as pessoas que estavam ali nesse grupo dele. A gente trouxe também que ontem uma outra mensagem dele dizendo, se não fechar com a pessoa tal, não vai fechar comigo. Tudo isso, então, a PF está reunindo em tantas mensagens para ter um contexto geral de que, de fato, na prática, o que foi feito e quais contratos surgiram no governo federal em relação a essa força-tarefa, podemos usar essa palavra, desse grupo dentro do governo federal. Um dos pontos, inclusive, de um segundo inquérito que a PF abriu em relação ao Lulinha, a Roberta Luxinger, em relação a uma empresa de tecnologia da informação e que a CNN levantou que essa empresa tem 55 milhões de reais em contratos com o governo federal. Tudo isso faz parte dessa investigação também da Polícia Federal. Essa mensagem em que a Roberta Luxinger diz eu sou o Fábio foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo, confirmada aqui também pela CNN Brasil e eu reforço mais uma vez, são tantas mensagens e que a PF está neste momento fazendo uma linha do tempo desde 2023, quando começou
o novo governo do presidente Lula e quando as mensagens da Roberta Luxing começaram a ser analisadas com a extração ali pela perícia da Polícia Federal. E aí há um outro ponto que é importante a ser destacado, que com base nessas mensagens, a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte: aparentemente, Roberta tinha autorização para agir em nome dele. E aí reforço mais uma vez a palavra aparentemente, porque até que ela consiga a confirmação, tenha os depoimentos, tenha toda a questão da investigação e as provas técnicas, a PF está usando essas palavras para não ter uma conclusão, um apontamento, mas está deixando claro aí nesse relatório a Polícia Federal que havia pelo menos uma troca de informações e um acordo entre essas pessoas para abrir caminhos no governo federal. Sobre essas mensagens, sobre esses supostos vazamentos que a defesa, tanto do Lulinha, tanto da Roberta Luxing, estão apontando, o advogado Roberto Podval, que representa a Roberta Luxing, diz o seguinte hoje para a CNN: esses vazamentos descredibilizam as investigações e ofendem as pessoas. Já está mais do que na hora do Ministério da Justiça tomar uma atitude quanto a tais fatos. É o que diz, então, a defesa da Roberta Luxing. E finalizo com a apuração que o Ministério da Justiça já está investigando, já cobrou a Polícia Federal de forma periódica essa semana um posicionamento em relação a esse apontamento da defesa do Lulinha e da Roberta Luxing. Elisa. Jonas Maia e Clarice Oliveira trazendo para a gente, então, essas apurações.